Bom, dando sequência às nossas entrevistas com os indicados pelo governador eleito Rafael Fonteles, os secretários indicados, estou recebendo aqui o futuro secretário de Segurança Pública do Piauí, advogado Chico Lucas, é procurador do Estado, ex-presidente da OAB seccional Piauí, também passou pelo Instituto de Terras, o INTERP, e já foi agente, né, da Polícia Rodoviária Federal. Doutor Chico Lucas, obrigado pela presença. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o espaço, Douglas, agradeço aqui a TV O Dia e cumprimento aqui todos os telespectadores. Era o que o senhor previa, porque a gente falava muito aqui, se falava muito de Secretaria de Governo, se falava muito em Procuradoria-Geral do Estado, pelo seu conhecimento jurídico, por toda a sua bagagem jurídica, e o senhor foi indicado para a Secretaria de Segurança Pública. Como é que o senhor avalia esse convite, essa nova missão? Olha, na verdade, eu também não esperava, né? No primeiro momento, realmente eu achei que eu fosse para alguma pasta de administração, de planejamento, mais da parte burocrática. Mas como o governador eleito, Rafael Fonteles, falou na sua campanha, ele iria pessoalmente cuidar da segurança pública. Seria a sua principal preocupação nesse primeiro momento. Então ele escolheu o coordenador geral da campanha dele, que é uma pessoa muito próxima e que seria essa pessoa, o interlocutor dele com a sociedade, com as polícias, com o comando geral da PM. Então a escolha ela foi motivada por esse objetivo de ter uma pessoa de confiança, uma pessoa que é estritamente ligada ao governador e mostra a preocupação dele de ser firme nas ações de combate à criminalidade, de colocar a polícia, colocar a Secretaria de Segurança Pública como uma das principais pastas do governo Rafael Fonteles. O senhor assume a pasta no dia 1º de janeiro de 2023. O senhor tem aí novembro e dezembro, então tem exatamente 2 meses para o senhor trabalhar. O senhor tem várias indicações a fazer, né? Delegado-geral de Polícia Civil, comandante da Polícia Militar, diversos outros cargos, tanto na civil quanto na militar, para serem indicados. A cúpula, chamada cúpula da segurança pública do Piauí. Como é que o senhor tem planejado, doutor Chico Lucas? O senhor tem conversado com pessoas das duas corporações? O senhor já iniciou essas conversas para ter uma ideia, por exemplo, de quem o senhor vai realmente indicar para esses cargos? Desde que eu fui indicado pelo governador Rafael Fonteles para o cargo, eu já procurei o atual secretário de Segurança, Coronel Rubens, conversei com o delegado-geral Luciqueco, também com o comandante-geral da PM, o Sheiva. Vou procurar, estou procurando todos os ex-secretários, vou procurar todo mundo que seja relevante nesse processo, vou escutar muito, até para que a gente possa formular um entendimento sobre a equipe, quem são os atores e dar vazão àquela que é a maior determinação dele, que é combater os crimes que hoje atingem principalmente as grandes cidades, Teresina, Parnaíba, as facções, mas sem esquecer também das políticas públicas, das políticas sociais. Ser um braço forte do Estado, reprimindo, mas também levando educação, cultura e esporte para as comunidades. Nós vamos tentar integrar essas ações num pacote, junto com as outras secretarias de educação, de cultura, da SASC, da Fundesp, para que a gente leve, junto com prefeituras, com o sistema de justiça. Nós vamos também nos aproximar muito do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria, da OAB e principalmente das polícias civil e militar. O senhor falou nós vamos já falar de questões mais relacionadas à segurança pública, mas um ponto importante que o senhor falou, que é a integração, que foi uma palavra bastante utilizada pelo futuro secretário de Planejamento, o Washington Bonfim, que acabou de sair daqui, inclusive falou da Secretaria de Segurança Pública, do senhor como futuro secretário. Essa integração, doutor Chico Lucas, é uma integração necessária, quer dizer, de um lado a segurança pública agir como deve agir, muitas vezes usando a força, trabalho preventivo, investigação, mas de um outro lado também, essas políticas sociais. Olha, é a determinação do Rafael Fonteles, do governador Rafael Fonteles. Integrar, não vai haver ilhas na administração. Então, ele nomeou uma pessoa experiente com qualidades técnicas que ninguém discute, que é o Washington Bonfim, para a Secretaria de Planejamento,
e ele vai ter esse papel de costurar as políticas públicas. Então, é lógico que se a gente for numa comunidade que tem um mapa que aparece na violência, no mapa da violência como um lugar com muitos crimes, nós vamos ter que entrar no primeiro momento com a repressão, com a força do Estado, não com a violência, né? Nós vamos ter firmes, nós não vamos tergiversar com o criminoso, nós não vamos negociar com o criminoso, nós vamos reprimir o crime. Mas também não pode só bater, a gente tem que levar oportunidade para os jovens, nós temos que levar um equipamento público, uma quadra de esporte, um campo de futebol, um curso para os jovens, até oportunidade de emprego. Então a gente tem que trabalhar isso, porque o problema da violência é um problema que atinge a todos, mas a solução também não é simplista, não é só prender, porque se for só prender era fácil, mas não é só prender. A gente tem que desestimular o mundo do crime, os jovens principalmente serão foco, então a gente vai trabalhar muito isso. Ele anunciou agora a nossa querida governadora Regina Souza para a SASC, ela que tem uma preocupação muito grande. Então ela vai também, a gente vai trabalhar muito forte nessas comunidades. Então vai fazer os dois. A polícia vai atuar reprimindo o crime, mas as pessoas precisam ter outras políticas públicas além apenas da violência estatal. Elas precisam ter a presença do Estado através de políticas sociais, principalmente cultura, esporte e educação. O senhor está falando, por exemplo, baseado no mapa da violência, ou seja, claro que a Secretaria de Segurança tem um mapeamento, a famosa mancha criminal, quer dizer, os locais onde ocorrem as maiores incidências de homicídio, latrocínio, roubo, furto, ação de facção criminosa, quer dizer, é baseado exatamente nesse mapa que o senhor vai escolher os pontos onde essas ações vão ser realizadas? Isso, nós vamos pegar todo esse planejamento, a Polícia Civil já tem, a Polícia Militar também, nós vamos discutir com os líderes das polícias, mas principalmente, Douglas, eu vou visitar as comunidades. Então, se um bairro ele está na mancha da criminalidade, como um bairro com muita criminalidade, é obrigação do secretário de Segurança Pública, do chefe do batalhão, do delegado da área ir na associação de moradores, na associação comercial, conversar com as igrejas. Nós temos que nos aproximar da sociedade, porque, na verdade, nós prestamos um serviço público, então a gente tem que se aproximar, a gente vai fazer isso. Eu vou percorrer a cidade de Teresina, a cidade de Parnaíba, visitando cada bairro, escutando, para que a gente possa encontrar uma solução. Não tem solução simples, não tem solução fácil, mas existe sim solução, que é a integração, é todos dar as mãos para a gente resolver esse problema. Eu acho que se a gente discutir, deliberar, chamar a justiça, chamar os órgãos de repressão, mas também as políticas sociais, eu acredito que a gente tem como resolver esse problema sim. O governador eleito Rafael Fonteles falou da criação de 9 delegacias só para o combate ao crime organizado. Seriam 5 da capital e 4 no interior. Não, seriam 4 4 da capital e 5 no interior. Isso. Pronto, 9 delegacias. Essas delegacias iriam trabalhar especificamente no combate ao crime organizado. O senhor já tem discutido esse assunto, ou o senhor vai ainda discutir esse assunto com a Polícia Civil, os moldes de criação dessas delegacias, como elas irão atuar? Lógico que nós vamos discutir, até porque os especialistas em segurança pública são os policiais, né? Às vezes há um questionamento, pai, você é de fora da polícia, eu fui policial rodoviário há 15 anos atrás, né? Fui 5 anos policial rodoviário, mas sou advogado, sou procurador do Estado. Mas nosso papel vai ser muito mais de gestor, de ouvir, né? E tomar as decisões e executar as decisões de maneira firme. Então, a Polícia Civil e a Polícia Militar têm excelentes quadros. Nós vamos questionar quais são os recursos materiais que eles precisam. Então, nós vamos, no primeiro ano, implantar já algumas dessas delegacias, com certeza, em Teresina e Parnaíba. Então, no primeiro momento, nós já vamos criar as delegacias de combate ao crime organizado. Será, assim, as primeiras ações em Teresina e Parnaíba. Nós vamos fortalecer esse combate à criminalidade, porque a gente pode ter certeza de uma coisa: não tem como o crime ser mais organizado que o Estado. A gente tem mais homens, tem mais recursos, tem mais inteligência. Como é que a gente vai perder essa guerra para os criminosos? Então... E aí, quando perde, ou quando está perdendo, ou quando há uma série de êxitos do crime organizado, se atribui ao gerenciamento? Eu atribuo a falta... Ou a falta dele? Eu acho que a gente precisa ampliar esse gerenciamento para um nível sistêmico, de entender que um crime... ele pode estar conectado, a gente tem que entender as conexões desse crime e a hierarquia que existe no mundo criminoso para a gente atacar ele de uma maneira geral, né? Não pode ficar a gente...
é o enxugar gelo, né? Então, se eu for atacar pontualmente, eu não vou resolver o problema. Eu tenho que saber quem lidera, quais são as regras, desarticular. Nós temos que estudar como desarticular esse crime organizado. E aí o senhor me remete a uma pergunta sobre inteligência. Pelo que o senhor disse, a inteligência é uma área que vai ser bastante privilegiada na sua gestão. De que forma o senhor vai fazer esses investimentos na área de inteligência? Primeiro, assim, inteligência vai ser uma das principais atividades da atividade policial. Então, principalmente capacitação, né? Nós já temos bons quadros, nós temos bons homens, então vamos treiná-los. Tecnologia, né? Eu acho que o próprio criminoso hoje usa a tecnologia para cometer os crimes, né? Você tem aí roubo de celular, você tem os caras que fazem clonagem, né? Então a gente tem que ter a tecnologia ao nosso dispor e a gente vai tentar o máximo de experiências positivas. Eu vou visitar outros estados ou outras experiências. O que estiver dando certo fora, Douglas, nós não vamos ter medo de copiar, não. Vamos copiar. O que for bom, nós vamos copiar. Não vamos ter essa vaidade, não. Nós vamos pesquisar quem for qualificado, quem for bom. A gente vai ter uma preocupação com gestão. E, principalmente, a gente vai estar focado em resultado. Acontecer um crime, tem que ter uma resposta. Acontecer um crime, uma resposta. É isso. Nós não vamos... É processo, né? Então, você ter respostas para as demandas, as pessoas vão se sentir satisfeitas. Elas querem resposta do Estado. Então, é isso que a gente vai tentar implementar na Secretaria de Segurança Pública. O senhor vai discutir ainda ou já tem mais ou menos, doutor Chico Lucas, o formato dessa delegacia de combate às facções criminosas? De que forma ela atuar? Qual é a composição? Não, isso tudo eu vou discutir com quem entende, que são os policiais, e já estou estudando experiências em outros estados e até em outros países, como, por exemplo, nós tivemos o combate ao crime organizado na Itália, né, em outros países, na próprio Japão. Ou seja, o crime organizado existe no mundo e em vários países já enfrentaram esse crime, até foi mais organizado no passado. Então, vamos ver as experiências exitosas em outros países e até no Brasil, né, também nós temos estados que conseguiram combatê-lo. Então, vamos tentar trabalhar nessa perspectiva. O senhor vislumbra alguma mudança estrutural na Secretaria de Segurança? O senhor, em princípio, vai deixar a estrutura da Segurança Pública do PU como ela está hoje? Olha, no primeiro momento não vai haver mudanças profundas, é muito mais, a gente vai tomar pé dos recursos à disposição, do número de homens, e a gente vai tentar organizar isso para ter respostas. Se for necessário uma mudança estrutural, nós iremos fazê-lo sem nenhum receio. Em relação ao interior do estado, a gente tem, claro, é impossível, por exemplo, nem há necessidade, muita gente diz o seguinte, mas cada município do Piauí tinha que ter uma delegacia. Nem há necessidade disso, é perfeitamente possível, por exemplo, na minha região, em Castelo, por exemplo, é perfeitamente possível ter uma delegacia que atua em Castelo, Juazeiro, São João da Serra, que são cidades próximas ali, dá para ter uma resposta mais rápida, como existem várias outras no Piauí. Mas existem cidades mais distantes que carecem um pouco de melhoria da estrutura policial. É outro levantamento que o senhor pretende fazer para de imediato ver o que é possível realizar para melhorar essa estrutura? Nós vamos discutir tudo isso, né? São 3 níveis. Primeiro, a distribuição dos homens no espaço geográfico, né? Isso tem que ser casado tanto com a dimensão do estado, mas também onde acontecem os crimes. E os crimes acontecem, na sua grande maioria, nas maiores cidades. Então, é por isso que há uma concentração, mas também não podemos descuidar dos lugares mais remotos, dos lugares mais distantes e das cidades que não têm assistência policial. Então, tudo isso vai ser discutido, a própria estrutura. E nesse ponto, a gente vai debater a distribuição dos distritos, né? O modelo de distribuição do distrito nos territórios. A gente vai ter que discutir se é o melhor modelo, né? É ter um distrito em cada bairro ou é melhor ter uma delegacia numa zona que funcione adequadamente. Mas eu não tenho uma resposta. Eu vou debater com a sociedade e com a própria polícia para a gente achar o melhor caminho para a solução adequada para a gente dar essa resposta. É porque o senhor falou de distritos, né? Quer dizer, você tem, por exemplo, o primeiro distrito policial que é mais na região central de Teresina, né? Então você tem o terceiro distrito que é ali no São Pedro. Quer dizer, esse modelo que o senhor pretende estudar, quer dizer, segue esse é o modelo correto?
A Teresina hoje é uma capital que cresceu muito, né? Nós temos um arco central que é onde se concentra a maior parte dos serviços, mas nós temos uma periferia desassistida. Então, tem sentido a gente concentrar os distritos e deixar a periferia desassistida? Então, a gente vai pensar de maneira muito tranquila, de maneira muito sincera, sem receio de tomar a providência que for necessária para melhorar a prestação do serviço público. O senhor falou de distrito, eu lembro, não sei exatamente se foi ele, mas ele teve participação. A distribuição dos distritos, dos pontos que estão hoje na capital, foi um trabalho que teve a participação do saudoso perito Vitor Araújo. Sim. Né? Quer dizer, então imagina só o estudo que foi feito, como o senhor falou, de época. Quer dizer, naquela época se estudou um modelo que era um modelo adequado para aquela época. Hoje nós temos uma realidade completamente diferente. Eu acho que as pessoas elas estão querendo, não é a presença, é a resposta. Então, o que as pessoas querem é uma resposta do Estado. Não adianta eu ter um distrito próximo da minha casa se ele não me der uma resposta adequada. Então, a gente vai discutir isso com muita franqueza, assim, estou até abrindo aqui para você. Eu não tenho receio de dizer que nós vamos ter que debater o modelo de policiamento nas grandes cidades do Piauí, principalmente Teresina e Parnaíba. O senhor já tem ideia, pelas suas avaliações, o que o senhor já estudou, o que o senhor já conversou, o senhor já tem mais ou menos uma ideia de como o senhor considera que seria mais adequado, ou o senhor vai aguardar ainda essa conversa com os... Não, eu estou me cercando do máximo de elementos. Serão 2 meses de conversas, de estudos, de aprofundamento, para que a gente já entre com... Isso tudo eu vou debater com muita clareza, com muita franqueza, com os agentes públicos, com os gestores e principalmente com a sociedade teresinense, parnaibana e piauiense de modo geral. Esse anúncio, doutor Chico Lucas, em relação à ocupação dos principais cargos, a cúpula da segurança pública, esses modelos que devem funcionar e devem ser operacionalizados na sua gestão, o senhor pretende deixar isso tudo muito claro antes da posse? Provavelmente antes da posse, vou fazer mais lá na frente, mas também sem pressa, porque eu vou conversar, vou debater, até porque, como você disse, né, o modelo que a gente vai implantar, a gente tem que pensar primeiro nos homens que nós temos à disposição, nas qualidades técnicas dele, na distribuição desses homens. Então nós vamos conhecer um pouco a estrutura, vou escutar bem, sem nenhuma pressa nesse momento. Até 31 de dezembro a gente vai definir isso de maneira muito transparente e a gente vai dar essa informação para a imprensa. Agora, de outro lado, o secretário, o governador eleito Rafael Fonteles, falou da criação das delegacias de combate ao crime organizado. Claro que outras delegacias serão criadas ou remanejadas de acordo com o modelo que o senhor definir, mas ele também anunciou, não só na campanha, mas está no plano de governo, um aumento considerável do efetivo da Polícia Militar. Ele fez um compromisso e nós vamos honrar de chamar 4 mil novos policiais militares. Durante o mandato? Durante os 4 anos. Então seria 1.000 por ano? Pode até ser que não seja. Um pouco mais, um pouco menos? Poderia, a distribuição no tempo é que a gente não tem certeza, né? Mas a governadora Regina Souza já convocou para o curso de formação 1.000 novos homens. Eles vão começar o curso agora no final de novembro, começo de dezembro. Esses já serão convocados pelo governador Rafael Fonteles no próximo ano. Depois nós vamos ter que chamar mais 3.000. Então esse compromisso foi assumido e vai ser honrado nos 4 anos de governo. Que é o efetivo que o senhor pensa também para o estado inteiro, não só para Teresina. Isso aí nós vamos ter que discutir com a Polícia Militar, as companhias, os batalhões e discutir as próprias áreas, né, de segurança. Isso é que é o mais importante. Agora, em relação a recursos, né, a área de segurança pública é uma área cara, uma área que demanda muito dinheiro, que demanda muito investimento. Não faz segurança pública só com boa vontade ou só com bons profissionais. Precisa de dinheiro, precisa de... e para isso, agora com a eleição do presidente Lula, que é do partido do governador eleito Rafael Fonteles, o senhor vislumbra de fato essa... Tem inclusive o Pronasci, que é um programa antigo que o presidente eleito disse que quer retomar agora. Então o senhor vislumbra essa possibilidade de conseguir esse aporte de recursos para melhorar, além do que foi planejado, a segurança pública?
Olha, o presidente Lula, na campanha, ele fez um compromisso de criar o Ministério da Segurança Pública. Então, no caso, recriar, no governo Temer não tinha uma segurança pública? Foi criado o Ministério da Segurança Pública, justamente, que foi o Raul Jugman, isso, que foi fundido. Muito competente, por sinal, foi muito bom. Então, o Ministério da Segurança Pública vai ser recriado e uma das discussões, eu tenho certeza, é a questão do custeio da segurança pública, né? Nós temos que buscar uma fonte para que, como você disse, a segurança é cara, né? Se você precisar de uma segurança armada em casa, é caro, né? Só garantir um homem, por exemplo, um policial em casa, 24 horas por dia, você vai pagar um absurdo por mês para uma empresa, para um homem só. Isso. Então, da mesma forma, é a segurança pública de modo geral. Mas eu acredito que quando ele sentar na cadeira, ele vai recriar esse ministério. Esse assunto é um assunto que atinge a todos os estados da federação. Hoje o problema da violência não é um problema só do Piauí, é um problema do Estado brasileiro. O Brasil precisa enfrentar o problema da segurança pública e eu acho que o presidente Lula já captou esse sentimento e a gente vai estar junto com ele buscando uma solução efetiva para o problema da segurança. Doutor Chico Lucas, obrigado pela participação. Foi um prazer receber o senhor aqui. Desejo boa sorte nessa nova missão e colocar aqui o Sistema Mundial de Comunicação à sua disposição para colaborar nesse trabalho de divulgação dos dados, das ações, porque assim como a gente divulga, por exemplo, os atos violentos, e aí é papel do jornalismo mesmo, divulgar também, é importante que se divulgue também essas ações de combate à violência, exatamente por o que o senhor acabou de falar. Fica parecendo às vezes que os criminosos ganham de goleada da polícia, quer dizer, e não é bem essa a realidade. Então é importante essa divulgação também, e o senhor pode ter certeza de contar com o Sistema Mundial de Comunicação. Eu agradeço o espaço e nós vamos, com certeza, sempre compartilhar as informações com a imprensa. A imprensa tem um papel importante de fiscalizar, de trazer as críticas construtivas e nós vamos sempre ouvir com muito carinho e muita atenção. Obrigado, então, ao futuro secretário de Segurança Pública do Piauí, o doutor Chico Lucas.